Olá! O tema de hoje foi sugestão da minha seguidora Luísa de Oliveira. Como lidar com os nossos erros sem transferir a culpa? Vamos falar hoje de autorresponsabilidade. E para começar, gente, eu acho muito importante nós conseguirmos entender a diferença entre culpa e responsabilidade. Culpa é a responsabilidade dada por um ato que provocou prejuízo material, moral, emocional ou espiritual. Responsabilidade é a obrigação de responder pelas ações, é o dever de arcar com as consequências do próprio comportamento ou até do comportamento de outras pessoas. Então, de acordo com Aurélio, os dois significados são muito parecidos. E na nossa cultura, culpa e responsabilidade costumam andar juntas também. Se eu bato num carro hoje, eu não só sou culpada, como eu sou responsável. Não interessa se eu tive ou não a intenção de bater. Um problema, gente, é que a gente tende a pensar a culpa como intencionalidade. Nós estamos sempre dizendo, não foi culpa minha, foi sem querer. E mesmo com as crianças, a gente vive dizendo, eu sei que você não fez por mal, então não é culpa sua. Nós fomos criados ouvindo e acreditando que culpa tem a ver com a intenção. Dessa forma, como nós podemos ser pessoas que nos responsabilizamos pelos nossos atos? E como podemos também esperar isso dos nossos filhos? Porque, gente, na realidade, culpa não tem nada a ver com a intencionalidade, e sim com a responsabilidade de ter cometido um ato que gerou algum problema, de forma intencional ou não. E a gente reclama sempre hoje em dia que as pessoas não se responsabilizam pelos seus erros, mas é importante a gente entender que nós estamos reproduzindo isso e criando pessoas assim. Quando a gente ensina para as crianças que se ele quebrou um copo sem querer, não é responsabilidade dele, nós não podemos nos queixar de quando ele for um adulto e bater em um carro estacionado no shopping sem querer, ele simplesmente ir embora, já que não foi de propósito. Para que ele vai tentar resolver um problema que não foi culpa dele? Gente, nós não podemos reclamar dos fantasmas que nós mesmos criamos. E eu vou abrir um parêntese aqui, porque eu também não quero que vocês entendam o que eu estou dizendo aqui, que a gente deve gritar com uma criança porque ela quebrou um copo, culpá-la, puni-la. Não, né? Muito pelo contrário. A gente deve responsabilizá-la, né? Mostrar para ela que não foi por querer e que é só um copo sim, né? Mas que aconteceu alguma coisa com esse copo. E mais importante ainda que isso, o que a gente pode fazer? Dá para consertar? Não dá para consertar? Temos que recolher o caco no chão? Eu vou precisar fazer isso se a idade da criança não der para fazer, mas ela precisa participar das consequências desse ato. E entender também o que pode ser feito para aprender, para evitar isso. Você estava correndo com o copo na mão, você estava segurando o copo com uma mão só, como que é melhor da próxima vez fazer, né? Então, não é culpá-la, não é falar que ela não dá conta de fazer nada certo, não, gente, pelo amor de Deus, assistam o meu vídeo sobre como ajudar na construção de uma boa autoestima nas crianças, tá? Eu tô falando aqui de responsabilizar, de mostrar consequências, independente de ter sido intencional ou não que a criança fez. A grande maioria de nós não foi ensinada a lidar com os erros e não ensinamos isso também aos nossos filhos. Por isso, temos tanta dificuldade em assumir os erros. A gente acaba transferindo a culpa das nossas ações para os outros ou nos vitimizando. Porque tudo isso é mais fácil do que lidar com as consequências de que você erra e, como erra, tem que consertar. Então, como lidar com os nossos erros sem transferir a culpa? Gente, o caminho é, de novo, através das nossas emoções. E a psicologia pode nos ajudar com isso. Porque apesar de não haver uma grande diferença cultural entre culpa e responsabilidade,
para a psicologia, elas não são em nada sinônimos. Culpa é passado, responsabilidade é presente. Culpa indica as escolhas já feitas, os erros já cometidos. Responsabilidade aponta para as escolhas do agora, as que precisam ser feitas e são determinantes para que você mude a sua situação. Então, a partir de agora, o que eu vou propor para vocês é vamos trocar a palavra culpa por responsabilidade. Porque essa palavra nos dá uma maior conscientização do nosso papel na nossa vida. Eu entendo que podem ter coisas que aconteceram na sua vida que não foi culpa sua. Tem mulheres que foram vítimas de abuso. Tem casamento em que as pessoas foram traídas. Tem pessoas que perderam parentes assassinados, que foram humilhadas por outras pessoas, que perderam o emprego por causa da crise. Se essas ou outras coisas aconteceram com você, pode não ter sido culpa sua. Mas a responsabilidade de lidar com isso e seguir a sua vida a partir do que aconteceu, sim, é sua. E só sua. Nossos problemas são da nossa responsabilidade, mesmo que a culpa não seja nossa. Ninguém, gente, ninguém além de nós mesmo somos responsáveis pela situação que vivemos, independente de ser culpados ou não. Muita gente pode ser culpada pela sua infelicidade, mas ninguém além de você é responsável por isso. É você que escolhe como ver o que está vivendo. É você que escolhe como reagir aos acontecimentos. O fato de você não ter culpa de alguma coisa não te isenta da responsabilidade de seguir a sua vida. Não te isenta da responsabilidade de buscar a sua felicidade. E ninguém que te fez mal pode voltar e consertar a sua vida. Isso cabe a você, só a você. Então agora que já entendemos a diferença emocional entre culpa e responsabilidade, vamos trocar a pergunta. Ao invés de perguntar como lidar com os nossos erros sem transferir a culpa, vamos pensar em como nos autorresponsabilizarmos, como sermos autorresponsáveis. E para a gente ser capaz de assumir a responsabilidade em nossa vida, o primeiro passo, gente, é a gente mudar a nossa relação com o erro. A nossa sociedade hoje, na nossa sociedade hoje, existe um culto muito grande ao perfeccionismo, que faz com que não só o erro seja visto como algo inadmissível, mas também com que quando a gente se depara com um erro, a gente acaba focando mais no culpado do que na resolução do problema. Vocês já perceberam isso? Em vários ambientes ou situações, no trabalho, nos relacionamentos, na família, acontece alguma coisa e todos começam a perguntar, mas quem é que fez isso? De quem que é a culpa? Às vezes a gente passa dias tentando entender quem é o culpado, ao invés de focar em como resolver a situação. E se a gente focasse primeiro em como resolver isso? O que eu devo fazer? O que pode ser feito? Resolveríamos muito mais rápido o problema do que ficarmos buscando culpados. Então, mudar a nossa relação com o erro é dizer não ao perfeccionismo. E, gente, o perfeccionismo é um dos nossos grandes sabotadores. Eu vou falar dele aqui para vocês quando eu for falar sobre autossabotagem. É aceitar que tanto nós como os outros vamos errar. O erro faz parte de qualquer processo de aprendizagem, de desenvolvimento e de mudança. Não existe melhoria, crescimento sem erro. E vocês sabiam, gente, que nós não nascemos com medo de errar? Aprendemos isso com a nossa cultura? E a gente pode observar isso quando a gente observa os bebês. Eles nunca deixaram de aprender ou desenvolver por medo de errar. Eles nunca pensaram assim, eu não vou tentar sentar não, porque eu posso não conseguir e aí vão rir de mim. Ou não, eu nem vou tentar andar, eu já engatinho mesmo, se eu tentar andar e errar, as pessoas vão achar que eu sou um fracasso.
Eles podem, gente, os bebês podem até ter medo, insegurança, porque o instinto de sobrevivência é inato, mas não medo de errar. O erro como algo inaceitável e não como uma consequência normal de qualquer aprendizado foi uma coisa que fomos absorvendo com a idade. Então nós precisamos parar de vê-lo como algo que precisa ser evitado a qualquer custo e aceitá-lo como inerente à condição humana. Isso é essencial para a autorresponsabilização. Vamos mudar a nossa relação com o erro. Temos que enxergar o erro como algo que devemos evitar, sim, pois ele trará uma consequência, é claro, gente, né? Mas quando ele acontecer, é preciso ser visto como uma possibilidade de aprendizado. Isso não quer dizer também que o erro é positivo, né? Não vamos levar para esse outro extremo. Ele é negativo, sim, e as consequências dele geralmente são negativas também. Mas o negativo faz parte da vida. Nós não podemos simplesmente eliminá-lo da face do planeta, né? Da face da Terra. Vamos eliminar o negativo. Não tem como. Então, sempre que acontece alguma coisa na vida da gente que não gostamos ou algum problema, nós temos duas formas de agir. A primeira é assumir o que aconteceu, aprender e mudar. Sim, gente, mudar. Os erros fazem parte da vida. Mas se a gente usar isso como desculpa para nos mantermos neles, nós vamos também ter sempre os mesmos resultados, né? É como passar por uma rua com um buraco e cair nele toda vez. E a outra forma que temos é atribuirmos aos outros a responsabilidade pelo ocorrido. Nessa opção, nós caímos num outro grande sabotador em nossas vidas, que é o vitimismo. E como eu já disse para vocês, na vida, ou se é vítima ou se é vencedor. Não existe vítimas vitoriosas, vítimas vencedoras. Então, se autorresponsabilizar é escolhermos a primeira forma de agir, mudando a nossa relação com o erro. Depois disso, o próximo passo é focar na solução do problema ou da situação. Errou, tem que consertar. Não tem outra saída, gente. É isso. Aconteceu isso, eu não estou bem, eu estou com um problema. O que eu devo fazer para resolver? Como consertar o que eu fiz? Como eu falei antes, mesmo que seja um outro o culpado pelo seu problema, dificilmente ele vai voltar para resolver isso para você. A vida é sua. O que você vai fazer para ficar melhor? Isso se chama autorresponsabilidade. Para nos autorresponsabilizarmos, nós temos que, após um erro, tentar entender o que nos fez agir assim. Que lição esse problema pode trazer? Como seriam as coisas se a gente tivesse agido de uma forma diferente? Usar um processo de reflexão para pensar novas maneiras de agir em uma próxima vez. E aprender, crescer e se desenvolver. Transferir a responsabilidade para o outro nunca vai te dar uma solução. E sim, uma falsa impressão de que você não tem que se haver com isso. É uma fuga. Na realidade, gente, é uma tentativa de fuga. Porque nós podemos fugir de tudo, só não podemos fugir de nós mesmos. Autorresponsabilidade. Essa é a palavra que pode mudar a nossa história. Quando você vive de forma autorresponsável, você toma para si o controle dos eventos da sua vida, deixando de ser espectador e se tornando autor. Através da autorresponsabilidade, passamos a ser autores da nossa própria história. Porque, gente, está tudo aqui, está tudo sempre aqui.